Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eliana Silva, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2023. Eu vou começar o vídeo hoje falando que no último vídeo eu comentei sobre o grão de mostarda pequenininho, que eu estava me sentindo assim, e falei um pouco da árvore, da mostarda, etc. E hoje pela manhã eu ouvi um podcast do Augusto, como é que é o nome dele, Marcos? Gilberto Augusto. Gilberto Augusto, o nome Isso. dele? E ele é um professor de neurolinguística. E dá aula desde o pessoal que quer fazer o vestibular até gente empresário. Empresários e tudo. Muito interessante. A gente gostou muito da palavra dele, do posicionamento dele, e foi muito edificante o que ele falou nesse processo todo que eu tô de aprendizado, que nós estamos de aprendizagem, e eu gostei muito. E a gente vai falar um pouco disso, pegar alguns tópicos, alguns códigos que nós entendemos dessa palavra dele, desse estudo dele. E aí ele começou a falar sobre a superinteligência. O que é a superinteligência? A superinteligência é dividida em cinco níveis, 5 seções, né? Pode ser falada, que é a inteligência intelectual, que dentro dela tem a empática, a emocional, a física, a moral, a espiritual. A inteligência empática é a observação, basicamente é uma observação e análise, não é isso? Isso. É a capacidade da gente analisar o contexto que a gente está. Por exemplo, numa conversa com uma outra pessoa, a gente tem que prestar atenção, saber o que a pessoa está passando, quais emoções que ela está Vivendo naquele momento. Então, entender, ler a pessoa, né? Isso. Ler o jeito dela, ler a forma que ela tá agindo. A gente precisa ler a pessoa para poder entender a pessoa. Mas pode acontecer com a gente mesmo. A gente lê a gente, entender as nossas emoções, o que nós estamos passando e fazer uma análise disso. Entendi. Então, essa daí seria a inteligência empática, que é a observação e a análise da gente quanto do próximo. Bom, então, dentro da inteligência, a gente tem a inteligência empática, que é a observação e análise, que a gente acabou de falar. Dentro da empática, a gente tem a padronização, que é encontrar o padrão, que ele pode ser positivo ou negativo. Isso mesmo. Né? Se ele for positivo, a gente pode melhorar isso, né? E se ele for negativo, a gente pode ressignificar ele e não deixar isso nos abater. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Então, qualquer palavra, mensagem, qualquer coisa que te afete e você usando essa observação, análise e padronagem, você começa a entender que aquilo ali te faz mal, que aquilo ali é uma coisa negativa. Então você tem que ressignificar. É tipo assim, tem uma pessoa ou uma situação no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos, com seu marido, com seus filhos, e você é grosseira ou a pessoa é grosseira. E quando você recebe isso, você vai, mas não tem nada a ver com isso. Isso daí é porque ela tá fazendo isso. Ela tá tendo esse posicionamento. Então você põe, tipo assim, um capacete na sua cabeça, né? Um capacete em você e não deixa isso te afetar. Porque o problema não é seu, o problema é da outra pessoa. Então a gente tendo noção disso, a gente consegue ressignificar e não estragar o nosso dia todo por causa do que o outro falou, que o outro disse, e a gente estraga isso no sentido até de não conseguir estudar, de não conseguir trabalhar e ficar pensando, remoendo muito nesse assunto,
né? Então é interessante a gente saber, e a gente saber lidar da nossa inteligência empática, né? E saber como isso funciona para a gente ter noção de quando está acontecendo e rejeitar. Mas se for uma coisa positiva, o que a gente tem que fazer? Se aceitar e melhorar. Aceitar e melhorar, né? Como no seu trabalho, você faz um trabalho e o teu chefe fala, nossa, que trabalho legal, que trabalho bem feito. Você tem que pegar isso, não pode ficar se sentindo o melhor do mundo, mas pegar isso e aceitar, né? Porque tem gente que também não gosta de aceitar o elogio, né? Repreende o elogio, né? Continuando a padronização, ele colocou a síndrome de Deus. A síndrome de Deus é procurar fazer tudo com perfeição, não é isso? E aí a gente foi procurar aqui no dicionário o que quer dizer perfeição. Ser perfeccionista é um tipo de comportamento caracterizado pelo desejo de realizar todas as tarefas de modo perfeito, não sendo admitidos erros ou resultados pouco satisfatórios para o seu padrão. E isso é interessante porque a perfeição está interligada à procrastinação, né? Se você não faz o negócio perfeito, você não fica feliz, não fica contente e acaba adiando a realizar o que você está querendo. Não é isso? Ele foi bem claro que às vezes, mesmo a gente não sendo tão perfeccionista assim, a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Achando que a gente vai conseguir fazer. É como eu estava me sentindo semana passada. Eu vi tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, minha cabeça deu um tilt. E falei, não estou conseguindo, não vou conseguir, aquela coisa toda. Então eu tinha que analisar que eu já estou conseguindo, que eu já saí da mesmice, que eu estou procurando resultado, que eu tenho um tempo diferente do outro. E apesar de eu estar fazendo devagar, eu tenho que continuar. Porque se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo e tudo perfeito, eu não vou conseguir. E aí eu vou adiar isso, vou parar e depois eu vou querer no futuro voltar e eu perdi o tempo, porque eu parei, porque eu achei que eu não ia conseguir, eu não estava conseguindo resultado. Mas estou sim, estou estudando, estou acordando, estou fazendo. Devagarzinho, a gente já está saindo da mesmice e continuando a fazer. Então eu aprendi a não querer ter essa perfeição de fazer tudo ao mesmo tempo, porque não tem como. O que você acha? E a perfeição de conseguir resultados imediatos. Ele mesmo falou que se você faz demais, você acaba diminuindo o seu banco de autoestima, porque se você não consegue completar a tarefa, a sua autoestima já diminui um pouquinho. Já diminuiu, E vai diminuindo. Como eu estava me sentindo assim. E se a gente condicionar a nossa felicidade para isso, a gente vai acabar não ficando triste. Como eu estava. E aí, o que ele ensina? A gente não deve condicionar a nossa felicidade ao progresso, mas ao processo. Ao processo, é verdade. Ao processo, todos os dias, né? Tendo aquilo para alcançar a meta lá no final. Mas esse focar no processo foi o que o Pablo fala do micro resultado. Ou seja, nós temos que apreciar o micro resultado. É o que eu o processo todo de chegar do ponto A ao B. Que nós já saímos do ponto A. A gente está caminhando. Isso mesmo. A gente está caminhando para o ponto que a gente está querendo, mas eu já comecei. Mas eu queria já estar lá no ponto B, né? Não só eu, nós, né? A gente sempre faz isso, né? A gente começa a fazer uma dieta e uma semana depois a gente não emagreceu e para, porque não chegamos aonde a gente estava querendo em uma semana. E não só nisso, em muitas outras coisas na nossa vida. A gente quer ser imediatismo, né? Tudo acontecendo rápido, agora, já. Então, como que a gente pode solucionar esse problema do perfeccionismo?
É a síndrome de Deus. A síndrome de Deus, né? Que está interligado, né? Que é o caminho que a gente tem que seguir? O que a gente tem que fazer? Engraçado que ele fala que quando a gente tem essa síndrome de Deus, a gente usa muito a palavra tudo. Ou todo. É. Né? Então a gente tem que começar a respeitar Deus, tirando isso aí. Eu vou fazer tudo. É. Então a gente não pode ter que tirar essa palavra. E quando a gente fala que a gente vai fazer tudo, que a gente vai abranger tudo, que a gente vai segurar tudo, que eu vou fazer um montão de coisa no meu trabalho, na igreja, com os amigos, é tudo, e a gente fica desesperado e não consegue fazer nada. E ele botou uma frase de impacto que ele falou assim: você fica triste por não ser Deus. É verdade. Porque, voltando a isso, eu quero fazer tudo e eu não consigo. E eu não consigo administrar isso. E ele falou uma coisa interessante, que a gente cria gato e cachorro, mas a gente não cria expectativa, não é isso? Isso. E como é que a gente soluciona essa síndrome de Deus? Como a gente soluciona? Administrando as nossas emoções. Tendo noção do que... Sofrendo. Sim, tendo noção do que está acontecendo, aceitando a dor que a gente está passando, né? Sofrendo, em que sentido que a gente está falando isso, sofrer? Porque a vida não acontece como a gente planeja. A gente planeja uma coisa, mas às vezes desvia. Eu planejo hoje de manhã acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para estudar, mas aconteceu alguma coisa e eu não vou conseguir, ou a criança tá chorando, ou o marido tá querendo alguma coisa, o trabalho e tal. Eu faço aquele meu planejamento do dia e o negócio não dá certo. E aí o que eu fico? Eu fico frustrada. Eu não me sinto bem, eu posso entrar numa depressão por causa disso. E uma coisa também interessante que ele falou, que a gente tem que se preocupar com hoje. O ontem é a biblioteca, que a gente tem que pegar as informações que aconteceu ontem, processar para o hoje, e o futuro é um alvo, não é isso? E o nosso hoje é 80% da gente, né? Ele fala que o nosso passado é uma biblioteca. É uma biblioteca de aprendizado. Pro hoje, pro agora. Hoje eu aprendi isso, mas porque ontem eu tava me sentindo um grãozinho de mostarda. E hoje eu aprendi isso por quê? Porque eu entendi isso, né? Foi a minha sabedoria que me levou a isso. A minha dor, o meu sofrimento que me levou a entender isso. Porque se eu tivesse ouvido essa palavra, eu tivesse, antes de eu ter essa dor, de repente eu não ia entender como eu estou entendendo agora. Eu não ia pegar esse código como eu estou entendendo agora. Fala, Marco. E o futuro, que é um alvo, é para manter a gente engajado no dia de hoje. Nada mais. E não ficar com aquela ansiedade do futuro. Porque se eu sei que hoje eu peguei a minha biblioteca de ontem, estou fazendo o que eu tenho que fazer para alcançar o meu futuro, sem botar ansiedade, porque eu não consegui fazer as coisas, vai acontecer mais fácil esse processo. Aí no caso, Pablo Marçal diz que isso aí é um propósito. Se nós temos um propósito. Então, com isso, a gente consegue ter a energia suficiente no dia de hoje para executar o que tem que ser feito. Pois é, a gente não pode pegar a nossa energia e ficar focando em coisas que não tem nada a ver. Como uma pessoa chegar e ser grosseira com a gente ou falar de uma forma que ela tá lá com o problema dela. Eu tenho que ter uma carapaça, eu tenho que ter a minha proteção aqui para não deixar isso me abater e estragar o meu alvo. Não é isso? Isso mesmo. E a gente também tem que tomar conta da nossa concentração e da consistência de todo esse processo para a gente conseguir alcançar aqui o nosso alvo. A concentração é a gente colocar nossa energia em coisas que tem a ver com o nosso alvo, não é isso? Isso mesmo. Bem posicionado. E não deixar essas coisas de fora atrapalhar nosso alvo. Como eu já falei
colocar aqui o capacete da motinho e não deixar ninguém entrar, atrapalhar a chegada do nosso alvo, né? O direcionamento do nosso alvo. E ter o controle, o autocontrole, tá? Dessa gestão toda, né? Desse trabalho todo. A gente precisa focar na nossa energia, fazer uma atividade, comer melhor, dormir melhor. Tem todo um processo que a gente precisa utilizar para chegar a esse alvo, né? Que a gente quer. E, no geral, a gente tem que entender que a energia que a gente tem, a gente pode crescer ela com atividades físicas, alimentação. Mas também, essa energia, a gente pode evitar que a gente perca energia com coisas negativas, coisas que não está agregando na nossa vida. Exatamente. Agora, a base disso tudo, óbvio, que é o Senhor Jesus, Deus, mas é o amor, né? A gente tem que ter o amor pelo que a gente está querendo, o amor por o que a gente está querendo alcançar, né? E eles falam muito assim para quem a gente quer, o porquê a gente quer, né? E isso tudo está envolvido no amor. A gente tem que ter amor, a gente tem que se amar para a gente conseguir chegar a esse alvo. Amar o próximo, amar o outro. É tão importante a gente amar o próximo como a si mesmo, né? Aprender isso. Se a gente tiver noção que o outro, o Senhor Jesus ama também, a gente não vai fazer o mal para o outro. Para que eu vou fazer mal pro Joaquim? O Senhor me ama, mas ama ele também. Eu estou fazendo mal pro Senhor. Então, isso, ou falar mal, ou qualquer coisa, né? A gente tinha que ter uma noção disso. Eu achei, quer dizer, óbvio que a gente aqui sintetizou, eram 3 horas ao todo que a gente fez hoje, né? Dele falando de várias coisas sobre inteligência, mas a gente pegou só uns códigos que a gente achou interessante. Mas a gente ter entrado nessa mentoria, tá fazendo esse trabalho, está sendo muito gratificante, porque a gente está conhecendo tanta gente legal, tanto empresário no Brasil, gente jovem, que eles podiam ter pego o dinheiro deles e estar investindo, mas não, estão abrindo empresa, estão treinando, estão colocando esse pessoal jovem para ser empreendedor, não só empreendedor abrindo empresas, mas empreendedor dentro das empresas dele. Estão tentando mudar a mentalidade do povo do Brasil. Mudar. Eu tô achando isso muito legal. E é só gente jovem, só garotada, com essa cabeça, com esse... Sabe? Eu quero mudar, eu quero passar o que eu sei, eu quero transbordar o que eu tô aprendendo, o que eu aprendi. Eu não quero ficar isso pra mim. Eu achei super legal. Você não acha? Isso, é verdade. E eu acho... Foram realmente 3 horas, um vídeo de 1 hora, outro vídeo de 2 horas. A gente pegou muito o que está se aplicando na nossa vida. Exato. Eles ensinam muito a outras coisas. E a gente pegou o que estava passando na nossa vida. Bom, anyway, um beijo para vocês tenham uma semana maravilhosa. E voltando, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. É assim mesmo que está esse ano. Nesse jogo da vida, estamos cuidando da nossa vida, estamos tentando ser empreendedores na nossa vida. E eu estou vendo ali que a gente escreveu em algum momento: In God we trust, the rest bring me data. Muito cool, né? É bem isso mesmo. Então é isso aí, vamos cuidar da nossa vida, gente. Vamos cuidar, vamos estudar, vamos transbordar, vamos ser felizes, vamos tentar mudar essa história. Aí, um abraço, tchau, tchau, bom final de semana.